Fala aí, gurizada, eu sou o Marcos Roca e a gente tá começando mais um papo aqui, Bola de Ouro. Hoje, além do Ike, a gente tem mais um convidado, que é o Thiago Porfiro, que tem a mesma formação que eu, também é formado em comunicação, e a gente trouxe ele aí pra trocar uma ideia, principalmente porque hoje teve jogo do Canadá e o Thiago tá morando lá, então ele vai passar pra gente um pouquinho dessa visão de como se a Copa tá aquecida lá ou se os caras não estão nem aí. Tudo certo aí, gurizada? Tudo beleza? E aí, galera, beleza? Tudo certo? Já deixa eu mudar. Tudo certo. Eu mudei a tela aqui já pra gente ter um espaço. Então, cara, só pra gente começar a dar a nossa analisada da rodada, acho que a gente pode começar falando um pouco do que aconteceu na rodada anterior, né? Que começou com aquele jogo da Argentina, que eu tô até meio que me segurando pra não rir, mas em respeito ao grande ídolo da Alessandro, eu não vou ficar debochando muitos caras, mas, cara... O jogo Argentina e Arábia Saudita, o que vocês acham? Vocês acham que foi o tornozelo do Messi? Vocês acham que é aquele lance que a gente até já comentou aqui no canal, que a Argentina ela deixa pra entrar nos campeonatos a partir da fase que importa, digamos assim? Vocês acham que talvez eles tenham entrado meio que distraídos assim e tomaram esse choque aí da Arábia? Cara, eu, sinceramente, sempre tem as zebras. Eu acho que realmente foi uma grande zebra. A expectativa, a gente sabe o time... assim, jogador por jogador, o time que tem a Argentina. Falando daquele lado ali, né, da Arábia e dos Emirados, a Arábia realmente é um dos times mais fortes ali, então não é assim, o time bobo, mas não tem comparação. Acho que foi um jogo legal de ver, foram dois tempos também bem distintos, assim. O time da Argentina dominou bastante o primeiro tempo, e os caras tiveram uma proposta de jogo legal e deu certo, né, cara? Deu certo. Copa do Mundo é isso aí. Uma coisa que é fato que a gente tem observado é que, assim, né, cara, mesmo se a gente for trazer para campeonato regional e depois campeonato nacional, no caso do Brasileirão, e agora a gente tá vendo a Copa do Mundo, mudou um pouco aquela coisa de antigamente entravam essas seleções com o quilate lá em cima e a camiseta ganhava o jogo. Que foi mais ou menos o que aconteceu no jogo da Holanda ali. Que o jogo da Holanda ali, até os 40, se não me engano, até os 40 segundos, os caras estavam ali naquele jogo contra o Senegal meio esquisito, e aí os caras acharam 2 gols depois dos 40 do segundo, que parece que foi o lance. A camisa pesou. Chegou no momento que a Holanda fez o que tinha pra fazer. Mas, cara, a gente teve ali... Eu até deveria ter pego esse dado aí, porque a FIFA tá liberando bastante dados, assim, pra gente debater. Mas eu queria saber quantos gols a gente teve anulado até agora. No próximo vídeo eu vou pesquisar isso pra trazer pra gente. Porque só nesse jogo foram o quê? 4 gols que a Argentina fez? Uns 3 ou 4, né? Que foram... 3 de impedimento, assim, né? Que foi a proposta de jogo da Arábia, né? Não sei o que vocês acharam, mas... realmente, a proposta deles era jogar em linha, jogar com uma pressão mais alta e tal, e... Cara, e conseguiram executar, né? E eu também, aquilo que tu tava falando, Marcos, de aquela frase, né? Não tem mais bobo no futebol. Eu acho que não é só isso, assim, é que esses caras, tipo Arábia Saudita, ou como foi o Canadá hoje, ou N seleções que são consideradas pequenas, meio que o futebol se globalizou, assim, e esses caras estão jogando nos times da Europa também, só que a gente não sabe, tipo, os 2 laterais do Marrocos de hoje, por exemplo, os caras jogam muita bola, jogam em time da Europa, e os caras são muito bons, só que se tu só ouve, tu fala assim, o time é a seleção do Marrocos, sabe? Mas a real é que esses caras estão jogando em grandes times da Europa, né? A gente, assim, Thiago, a gente até debateu esse lance dos jogadores estar jogando em grandes clubes e a diferença que isso faz, mas tem uma outra ponderação que a gente tem feito aqui, é que no caso da Argentina e Arábia Saudita, até que não é um salto tão grande, mas a gente está considerando muito a população de cada país, que é algo que não é muito falado na imprensa como um todo. Eu sei porque eu pesquisei, tá? A Arábia Saudita, se não me engano, são 35 milhões e a Argentina 45 milhões de habitantes. O que eu quero dizer com isso? Tu tem bem mais material humano pra chegar num time bom. Então, às vezes, tu pega numa situação que nem... a Croácia, vamos botar a Croácia aqui, que é um time que jogou hoje. A gente vai sempre fazendo esse papo de boteco, vai e volta nos jogos, tá? Tu pega a Croácia ali que tem... Eu até anotei, o da Croácia eu acho que são 6 milhões de habitantes. Tipo assim, daí tu tem ali um Modric, tu tem uns caras que conseguiram chegar na última Copa e ser vice-campeões, mas tu não consegue essa renovação, entende? Tu não tem que nem o Brasil, cara, que é fábrica. O Brasil,
Tu vê um campeonato brasileiro, tu pensa, pô, brilhou o gurizão novo lá. Daí o campeonato seguinte, pô, brilhou mais um gurizão. Cara, a gente é uma fábrica. No Brasil é muito intenso. A matéria-prima é muito... Isso. A quantidade, né, de matéria-prima. Isso. E aí quando tu vê essas outras seleções, é como tu falou. Tu pega ali o Marrocos, pô, tem 1, 2 caras bons, mas muitas vezes isso não se renova. E depois a gente vai chegar num papo mais... da Costa Rica, que eu quero até falar no Nauer ali, né, no Navas, desculpa, que foi o goleiro do Real Madrid durante alguns anos, mas é exatamente isso que eu tô falando, cara, a parada não se renova, é difícil. Eu tô rindo aqui, cara, que eu acabei de ver um meme no Instagram, cara, do Navas, cara, nós brasileiros, não sei demais, cara. Tipo assim, botaram um cara... tipo, sósia do Nava e o cara desviando das bolas. Assim, o cara, aí ele ia pegar a bola e saía. Cara, não, é porque foi assim, Enfim, daqui a pouquinho a gente vai chegar nesse jogo aí, mas eu cheguei a ficar até com uma certa pena, né, cara? Ele tava, sei lá, 5 meses parado e ele tomou uns gols ali que, puta, cara, é claro, a gente tá falando jogar contra a Espanha, que é uma seleção que vem bem e tal, vem bem pra Copa, né? Apesar de eu não achar tudo isso, já vou chegar nesse ponto depois ali. Mas, pô, pegaram o cara ali sem ritmo de jogo, e aí, sei lá, 3 dos 7 gols ali, tô chutando, tá? Uns 3 gols ali eram completamente defensáveis, cara. Teve um mesmo que ele espalmou a bola pro meio da área. Tipo, o beabá do futebol, quando tu tá jogando uma pelada na hora do recreio do teu colégio, tu sabe que tu não pode espalmar uma bola pro meio da área que vai chegar um cara ali e vai fazer o gol. É falta de ritmo, né? Mas enfim, vamos tentar vencer o calendário de ontem, digamos assim, pra gente poder entrar mais na área do Canadá, que depois eu quero trocar essa ideia aí, porque o Thiago vai nos dar o feedback de como tá lá, se o pessoal tá vivendo essa experiência aí, depois de, sei lá quantos anos o Canadá não participava de uma Copa do Mundo, né? Cara... 46 anos, se eu não me Olha lá. engano. Até vou conferir aqui. Cara, isso é muito legal. Aí, Eu ia chutar 32. Só pra gente finalizar esse negócio da Argentina, que acho que pra nós no Brasil é uma coisa gostosa de falar nesse momento, né? Como aproveitar. Cara, eu achei o time da Arábia o time que sabe jogar, soube jogar da maneira que tinha que jogar contra a Argentina. O time da Argentina é muito superior superior individualmente, sim. em conjunto. Mas tá em último do grupo, tem que se ligar, por causa do saldo de gol, cara, né? Tá com saldo negativo e tal. E aquilo, né, mano, que nós tava conversando, que a gente vem falando que a Argentina tem isso, às vezes tem dificuldade, até os clubes mesmo têm esse perfil de ter dificuldade no início das competições, Sim. e depois quando vem mata-mata cresce. Porém a Copa do Mundo, ela é sempre diferente, né, cara? Eles já ficaram fora, se não me lembro, acho que 2010, se eu não me engano, eles caíram na primeira fase. Isso. Entendeu? Então, tipo assim, cara, é diferente porque não tem jogo de volta, não tem aquela coisa. Eu acho que assim, cara, eles chamaram uma pressão. Claro que não foi de propósito, óbvio, né? Também não via a Argentina entrar relaxada, não é que eles entraram relaxados no jogo, não foi isso, o jogo realmente se tornou difícil para eles, e agora é aquilo que a gente fala, a camisa, ao mesmo tempo que ela pesa, a pressão também aumenta, né, cara? Isso, eles já entraram com aquela pressão que eles iam bater um recorde lá de não sei quantos jogos sem perder. Tipo, o último jogo que eles tinham perdido tinha sido pro Brasil lá, sei lá quantos anos atrás, cara. Deve ter sido o último confronto Brasil e Argentina, né? Que a gente sempre dá um choque neles. Mas assim, ó, só pra gente dar uma passada mesmo que seja rápida, vocês conseguiram acompanhar o jogo da México e Polônia? Eu assisti um pouco, até porque tem uns jogadores ali que eu gosto no time da Polônia. Sim. E tem 2 jogadores que jogam aqui até na Itália, aqui no Napoli. Um é o Zelinski, que joga aqui no Napoli, joga pela Polônia. O outro é o Lozano, também, um atacante do México, que joga aqui também. Acompanhei, cara, foi um jogo bom, cara. Foi um jogo bom, assim, não foi um jogo ok, né, cara? Esse jogo eu queria até fazer o comentário que, cara, como tem jogador que cresce quando tem que crescer, né, cara? Tem jogador que se afunda na hora da pressão e tem jogador... Tu pega o Ochoa, cara. Cara, esse cara bota a camiseta da seleção do México, ele se transforma, velho. Não tem incrível, né, tu bota o Lewandowski na frente dele pra bater um pênalti, ele tá, meu, comigo. É isso que eu ia falar, cara. Isso que eu ia falar. O Lewandowski não bateu mal o pênalti. Não bateu.
Só que o Ochoa pegou. Foi isso que aconteceu, sabe? Ele foi lá no cantinho, no chão e pegou, cara. Foi incrível a defesa. E eu lembro, cara, de uma ou duas Copas, acho que o Ochoa é a terceira ou quarta Copa dele já, e eu sempre lembro, cara, que chega em época da Copa do Mundo, todo mundo, cara, vocês já viram esse goleiro do México? Porque ele realmente, ele cresce muito, cara, com a camiseta da seleção, Sim. velho. É impressionante, é legal de ver, cara, porque eu tava vendo ainda ontem um videozinho ali do Romário falando o tempo dele. Como é bom tu ver esses jogadores que quando vestem a camisa, eles, meu, é comigo, velho, vem na minha aqui que eu resolvo. Eu vou resolver, exato. Mas, E não foi só o pênalti, ele pegou muito durante o jogo também. Sim. Não foi só o pênalti, ele de novo fechou o gol, é incrível. Sim, e uma menção honrosa, né, pro Lewandowski, em que esse pênalti foi aquela jogada guardadas as proporções, mas naquele velho e bom estilo tipo Leandro Damião, né? Ele puxou, ele criou uma atmosfera pra que os caras fizessem, na minha opinião, foi pênalti mesmo, tá? Mas ele fez aquilo ali acontecer, cara. Ele foi e os caras foram indo, foram puxando a camisa dele e ele descolou um pênalti. Tipo, ele foi lá e descolou um pênalti. A famosa arrastada, né? Daquela arrastada. Ele vai arrastando e consegue cavar o pênalti. Senão ele faria o gol, eu acredito. Pois é. Se os caras fazem pênalti, ele faria o gol. Mas assim, dá pra gente aqui analisando por fora como torcedor, dá pra gente considerar que foi uma vitória do México, né? Porque foi um 0x0 com um pênalti com o Lewandowski batendo e tal, e o Ochoa pegou. Então dá pra considerar ali, apesar de ter valido só um ponto, foi no sentido moral, digamos, de motivação, dá pra considerar aí que foi como se fosse uma vitória, né? Ter saído sem ter se eu não me engano, jogo. O grupo foram 2 empates esse jogo. Esse é... Depois é do mesmo grupo, foi o Dinamarca. Dinamarca, né? Acho que é. Não, é o mesmo grupo da Argentina e da Arábia Saudita. É o grupo C. Isso. Por isso que ficou um pouco... fica diferente, porque se a Argentina perder esse jogo, que seria o jogo contra o México, né? O próximo jogo, cara... Se perder, tá praticamente fora, cara. Então, isso que eu ia comentar do que o Marcos falou. Eu acho que sim, foi uma vitória pro México, mas pela condição do jogo, não pela qualidade dos times. Assim. Não, então, pela situação criada, né? Eles se livraram da derrota, digamos assim. Porque vamos considerar que foi um apagão da Argentina, esse jogo contra a Arábia Saudita, que eu acho que não foi. Mas, cara, não vai ser fácil pra Argentina no jogo contra o México, não, cara. Pô. Vai ser pegado. E contra a Polônia também, porque ela joga fechada e tal, fica especulando essas bolas pro Lewandowski lá na frente. Então, cara, a Argentina tá numa situação complicada. Não, a Argentina E se a gente for falar que tudo bem, aconteceu esse jogo, a gente hoje tem um olhar diferente, né? Depois da Argentina e Arábia. Mas for ver, é o time mais fraco do grupo, da Arábia Saudita. Então, tipo, a Argentina, teoricamente, perdeu pro time mais fraco do grupo. Exato, era o time a se fazer saldo, cara. Exato. E aí a Polônia e o México muito provavelmente ganharão da Arábia Saudita, né? Que é o que todo mundo esperava da Argentina. Sim. E aí que o caldo vai engrossar. Cara, só pra fazer uma observação desse jogo da Polônia e México, saindo um pouco, porque é algo que a gente já comentou aqui antes e ficou mais evidente... cara, como os bancos do estádio que foi o jogo do México e Polônia eram azuis, cara, ficou muito evidente o quanto o estádio tava vazio, velho. É meio preocupante ver isso. Essa rodada foi ontem, né? Hoje eles até falaram ali que um dos estádios que cabia 60 mil tinha 59 mil. Mas, cara, a gente sabe como é. O cara pode ter ido lá e digitado 59 mil. Tipo, é um dado que eles passam, entendeu? Porque visualmente os estádios não parecem tá cheios, assim, como um jogo qualquer do Campeonato Brasileiro, sabe? Tu não vê aqueles buracos, assim, cara. Eu ruim pro espetáculo, também, né? É ruim, a gente tinha comentado isso em outros vídeos, né, mano? Sim. E outra coisa, cara, aí, claro, acho que até pela situação geográfica ali, de ser mais próximo e tudo, tu percebe que o jogo Argentina e Arábia Saudita estava lotado o estádio. Sim. O Argentina... Estava lotado o estádio. O próprio jogo... Da Tunísia também. Isso que eu ia falar. O próprio jogo da Tunísia ali, Dinamarca e Tunísia, tinha já um público bem mais... Tipo, bem mais presente, assim. Eu acho que a gente tem que dar uma passada, inclusive, nesse jogo. Foi um jogo que eu me decepcionei um pouco com a Dinamarca em função das últimas apresentações que eles tinham feito na Europa, assim, né, cara? Eu esperava um pouco mais. Não, é um time bom. Ganhou 2 vezes, né? É um time... É um time que eu esperava um azerinho que fosse, entendeu? E ganhou 2 vezes da França, né? Então...
E aí, bom, mas enfim, esse jogo eu acho que não tem muito o que ser falado, cara, porque foi Foi bem sem graça. foi um jogo meio sem sal, assim, né? E aí, já É. pegando um pouco do gancho que tu falou ali da França, cara, quando começou o jogo e a Austrália fez um gol, eu até dei uma risada pensando, tá, vai vir o repuxo disso aí, é óbvio, né? Mas, cara, a França jogou um futebol, o dos que eu vou te falar que talvez tenha sido o que eu mais me preocupei até então, né? No sentido de um futuro confronto contra o Brasil, assim. Eu achei o futebol mais consistente até então. Por mais que seja um adversário, né? A Austrália não é um adversário, assim, com aquela tradição do futebol, mas é que o estilo de jogo da França, que a gente até comentou um pouco em off ontem, o Wiki, tomaram o gol e não se abalaram, continuaram jogando o jogo deles. É uma seleção que vem bem forte, cara. Eu acho que Cara, talvez tenha sido, até então, a seleção mais preocupante, assim. cara, eu sou bem. A gente já tinha comentado até eu e o Marcos sobre isso, cara. Pra mim é a seleção mais forte, porque é uma seleção que, além de ser a última campeã do mundo, mudou pouco, perdeu importantes jogadores, mas, cara, tu assistindo o jogo, tu vê que é um time que é robusto, é um time que tem a maneira de jogar. Começou o jogo, cara, assisti todo o jogo da França, exatamente porque eu já tinha essa noção, assim, cara, eu Sim. vou assistir porque eu acho que é o time que vai ser o time forte mesmo. Cara, eles começaram o jogo, começaram e terminaram o jogo da mesma maneira. Então, Iniciaram cara. perdendo o jogo, jogando. Cara, tem jogadores que fazem muita diferença. E olha a Aí, loucura que eu vou falar. O Benzema não fez falta, cara. não, exato, cara. O Benzema fora. Benzema fora aí, na vaga dele ali entra Giroud e tem Dembélé de um lado, que pra mim, cara, o Dembélé no Barcelona a gente pode aqui questionar lesões e tudo, Sim, sim, mas sim. ele é um jogador extraordinário e, cara, joga demais. Griezmann muito inteligente. Aí perdeu no meio, que nem perdeu o Kanté, né? Que perdeu por lesão, mas tem esse moleque do Real Madrid, que eu não sei nem se pronunciar o nome dele direito, É, Suárez, sei lá, uma coisa é. assim. O cara joga demais, joga muita bola, muita bola. Então o time, cara, o time é forte. É um Dá pra time mentir. encardido. Vamos ver se não vai se atrapalhar, né? Eu fico sempre pensando assim, vamos dar uma torcida pra dar uma zicada em alguma. Zicada que eu digo assim, do time se desencaixar, né, cara? Porque não adianta, E teve, eu tô querendo o Hexa, né, velho? e teve mais uma situação engraçada desse jogo. Engraçado não, né? Mas eu até derrubei meu fone aqui. Mas é engraçada para quem estava assistindo. É, o lateral direito deles, né, o Hernandes, desculpa, ele lesionou e quem substituiu dele foi o irmão dele, que também Aham. é Hernandes. Tanto que quando eu tava vendo o jogo, eu tava fazendo outra coisa ao mesmo tempo, eu fiquei assim, meu Deus, esse cara voltou pro jogo, porque parecia que tinha estourado o joelho. É, E não, era o irmão dele. a gente tem trazido uns bagulho meio tosco, Mas, assim, mas que são as curiosidades que a gente tá percebendo na Copa. Inclusive, cara, já pulando, acho que a gente meio que venceu, né, os jogos de ontem, dando um saltinho pros jogos de hoje, depois a gente vai e volta. Mas hoje a Espanha marcou o 100º gol em Copa deles, cara. E aí tu pensa, pô, legal, marcaram o 100º gol. Vocês têm ideia de quando que o Brasil marcou o 100º gol? Eu vi na transmissão, né, eles sei lá, comentaram. tem Eu isso, vi. 70? Eu vou te dar uma cola, um spoiler aí, que foi o Pelé que marcou, tá? Eu chutei 70, meu. Eu não, vi, Não, foi eu não tô 60, cara. assistindo. Em 60? É 62, loucura. né? É 62. Não, eu quis dizer na década de 60, né? Aham. Mas é que assim, cara, não adianta, né? A Espanha, obviamente, que nos últimos anos eles conseguiram construir o estilo tic-tac, aquela coisa toda, mas Brasil é desde sempre, né, cara? Não há comparação. É. Cara, Nesse jogo da Espanha aí, desculpa, pode falar aí. não, tranquilo, vai, cara. Nesse jogo da Espanha, cara, eu acho que é evidente que a Costa Rica é muito inferior, né? Sim. Mas o que me chamou a atenção no jogo da Espanha foram algumas coisas. Uma é que eles não tiraram o pé, ficaram até o final tentando fazer gol. Já vi vários times tirarem o pé. A segunda coisa é que, meu, como tem a instrução do Luiz Henrique lá para eles, dizer assim, ó, vocês só podem tocar 2 vezes na bola cada um, Ah, no sim. máximo. Cara, é incrível, velho. Toda bola os caras dão no máximo 2 toques na bola, assim, é inacreditável. E a outra coisa que me chamou a atenção é que
muita gente do time da Olimpíada da Espanha era esse time da Espanha, digamos então, assim. é o que a gente... E esse Gavi, cara, esse bicho, ele joga muita bola, cara. Cara, O gol que ele fez batendo de primeira ali, é de um tipo gol de trivela, é um assim. gol muito difícil, Thiago, aquele gol ali, mas assim, eu não tô aqui querendo diminuir a importância do time da Espanha, nem a qualidade e nem o placar elástico que eles fizeram. Mas, cara, foi um gol muito difícil, é uma bola que tu vem correndo e ele não conseguiu nem ajeitar muito o corpo, ele bateu de bate-pronto e foi bem no cantinho, mas, cara, ele tava completamente livre. Não Sim, tinha sem dúvida. um cara marcando ele ali. Então, tipo assim, ó, é muito difícil. Eu queria poder falar aqui pra vocês sobre a zaga da Espanha, tá isso, aquilo. Eu não consegui avaliar, cara. Sinceramente, porque assim, os caras não ofereceram um pingo de... Eu acho que os caras tiveram um chute a gol, cara. Sim. Sabe? Cara, o que eu achei impressionante desse cara é a idade dele e o jeito que ele joga. Sim, é incrível, sim. assim, tipo, ele domina a bola. Sabe aqueles caras que quando ele domina a bola, tu já sabe, assim, tá, esse cara joga muito. Sim, sim. E assim, ó, meu, é óbvio que eu fico vendo os jogos, vendo o jogo, curtindo a Copa do Mundo, aquela coisa, mas eu sempre fico imaginando, e se esse time jogar contra o Brasil? Eu sempre fico nessa paranoia. Tipo assim, ó, do jogo todo da Espanha, cara, eles bateram uma bola a gol de fora da área. Todas as outras foi tocando, toque. Cara, contra o Brasil não é assim, velho. Com certeza. Cara, é outra pegada. Que nem eu falei pra vocês no início, eu não assisti realmente esse jogo, eu vi os melhores momentos, vi os gols ali. É difícil quando a gente vê só compacto. Mas, cara, pelo assim, que eu acompanho um pouco é bem isso que o Thiago falou, que eu acompanho da Espanha. É um time muito jovem. É um time que, assim, tá sendo trabalhado. O Luiz Henrique abriu mão de caras como o Sérgio Ramos, sim, Thiago Alcântara. Foi uma renovação. Sabe, eu acho que isso, eles não estão, acho que toda a seleção grande entra em campo querendo ser campeão da Copa do Mundo. Sim. Mas eles não estão com essa mentalidade. Eu acho que eles estão com essa mentalidade de realmente... De amadurecer, tu acha? Amadurecer, virar um time experiente para daqui a pouco uma, duas Copas. Estados Unidos forte. Aquilo que a gente conversou, Marcos, até o que aconteceu em relação à Alemanha, Alemanha, né? Antes de ser campeã lá no Brasil e tal. Então, cara, eu vejo a seleção da Espanha uma grande seleção, mas não uma seleção que vai disputar o título. Cara, pode acontecer? Claro que pode acontecer. Sim, porque é a Copa do Mundo. É isso que tu falou, cara. Quando pegar um time competitivo, eu te digo porque nas Olimpíadas já foi assim. Não sei se vocês lembram, nas Olimpíadas o Brasil tinha jogadores mais cascudos, por mais que eram jogadores jovens também. Sim, mas tinha jogadores mais... E na hora do vamos ver, entende? Cara, isso pesa demais, a experiência, a competitividade. Pra ti que não viu o jogo, vou te resumir o primeiro gol dos caras, velho. Eles trocaram, em 29 segundos, eles trocaram 13 passes até fazer o gol. Mas assim, ó, pra te ter ideia, Eike, teve um momento, cara, que a câmera abria, eles estavam com uma linha de 5 atacantes, cara. Teve uma hora que a câmera pegava 4 jogadores e na câmera aberta, na jogada anterior, eu pensei assim, eu acho que eu vi o Alba ali, mas viajei, ele não pode estar ali, porque a câmera nem pegava ele, cara, pra ter noção. Eram 4 no ataque e mais o Alba completamente livre na esquerda. Mas quem é, cara? Completamente livre. Livre, cara. Ele tava, tipo assim, os caras parecem que não perceberam ele ali. E aí, daqui a pouco, ele recebe uma bola cruzada, tem todo o tempo do mundo, domina a bola, larga no meio da área, gol. Tu entende? Tipo assim, cara, tu não vai ver isso aí contra uma Argentina, contra um Brasil, contra uma Holanda, Inglaterra, não vai ver, porque, tipo assim, os caras estavam meio que na emoção de estar ali jogando uma Copa do Mundo, né, cara? Não tem... Uma coisa, porque, cara, uma coisa que nem o Thiago falou também, Marcos, esse lance da orientação do treinador, porque a Espanha tem muito isso, né, cara? O tic-tac, né? A Espanha, ela tem um método, um jeito de jogar que é muito difícil, cara. E alguns clubes, eles conseguiram, os treinadores espanhóis conseguiram reproduzir, que nem eu acompanho lá na Premier League, o Guardiola, cara. Cara, a Premier League é competitividade total, mas jogar contra o Manchester City é um jogo diferente sempre, cara. Porque, eu já conversei com atletas assim que falam assim, cara, a gente pega o Tottenham, pega o Arsenal, pega o Liverpool, pega o Chelsea, mas quando vai pegar o City, é um jogo totalmente diferente, porque, os caras fazem aquilo que é treinado do início ao fim do jogo sem mudar. Não tem aquele negócio, chega uma hora que tu faz um negócio diferente. É o jogo inteiro aquilo ali. Então eu acho que a Espanha ela tem essa
essa característica muito forte, né, cara? Muito forte, muito legal, né? Mas o que dá um pouquinho de benefício a mais ainda nesse time é que, assim, além desse critério que tá sendo bem executado, desse tic-tac, eles têm as qualidades individuais. No primeiro gol mesmo, cara, foi uma bola, assim, que a bola tava meio mastigada e o atacante deles, que me fugiu o nome agora, ele dominou a bola girando, cara. Ele deu um toquinho na bola, tirou toda a marcação e fez o gol, com um toque. Ferran Torres, talvez. Eu não vi o jogo, mas. Não, não foi. Era um outro cara. Agora me fugiu com o rosto dele aqui. Deixa eu pegar a escalação aqui, até pra mim ter uma noção que eu não vi assim, cara. Só pra gente saber. Mas assim, ó, depois a gente volta um pouco nisso, só pra gente ir um pouco adiante, e porque eu falei de domínio, cara, o que foi o domínio do cara do Japão hoje naquela bola do gol, cara? Cara, que coisa impressionante que aquele japonês fez, velho. A bola do jeito que veio, ele parecia o Marcelo no tempo top dele no Real Madrid, assim, ele parece que pegou a bola com a mão e jogou pra frente, ó, vai. Não, e ele já era difícil dominar a bola, independentemente do jeito que ela tava vindo. Sim. E ele dominou girando, correndo. Isso. Mas assim, cara... E a finalização, cara. Sim, não, cara, ele fez o fino do fino ali, cara. E assim, ó... Falar pra vocês, na minha humilde opinião, né, cara, eu achei mais mérito do Japão do que demérito da Alemanha, tá? Eu não acho que a Alemanha fez um jogo ruim, um futebol feio. Eu acho que ela foi surpreendida mesmo, porque o Japão veio bem competitivo, pelo menos nesse primeiro jogo aí. É verdade. Também acho. Só fechando a aspas da Espanha, o ataque foi o Torres, o Asensio e esse Olmo. Também. O primeiro gol foi do Olmo. Foi foi o Olmo. Depois tu procura, ele dá um toquinho assim e tira. Cara. E tira os dois. É uma pena que você só precisa entender, até pro Thiago que tá vindo aqui participar com a gente, eu não posso botar nenhuma imagem aqui de vídeo, né? Eu boto imagem parada, esse tipo, porque se eu botar uma imagem de vídeo aqui, o canal toma strike. Se eu botar, cara, 5 segundos... Eu até queria botar a imagem do próprio YouTube da torcida da Arábia zoando lá a Argentina, que foi muito engraçado. Os caras falando a Missori e a Argentina. Mas não dá, cara, porque é bem... As imagens eles estão sendo bem criteriosos com isso. Mas esse do Japão, cara, falar que, cara... Só que isso que é outra coisa que a gente volta a falar. Futebol asiático também, um futebol disciplinado, os caras jogam do início ao fim da mesma maneira. Que lá se tu não jogar, se tu sair fora, tu é surra de bambu, né, velho? Mas tu sabe o que eu notei nesse jogo e que eu concordo contigo, mas sabe o que eu notei? Não sei se eu tô só emocionado porque eu queria que o Japão tivesse ganhado, mas eu notei os japoneses meio sul-americanos durante o jogo, assim, não do jeito de jogar, mas, cara, eles estavam indo pra cima do juiz, e estavam reclamando, e estavam fazendo cera, e aí depois que eles estavam ganhando, eles começaram, câmbio, e ficaram parados, assim, parece que, que é o que falta para essas seleções, digamos assim, emergentes. Parece que essa parada eles entenderam um pouco, assim, sabe? Que, Sim, cara, tem que dar porrada na hora que tem que dar porrada, tem que dar balão na hora que tem que dar balão, tem que fazer cera, e eles fizeram tudo isso daí no jogo, cara. O Thiago tá falando tanto no Japão que ele ia meter um porada. Thiago, pra mim só tem uma explicação disso, cara. É esse intercâmbio, os jogadores que jogam fora dali, entendeu? Porque aí tu começa a vivenciar aquilo todos os dias, a entender por que de repente na Inglaterra, por que na Itália, por que na Espanha os caras conseguem mudar jogos assim. Porque aí tu começa a trazer isso pra dentro da tua seleção, né, cara? É que, cara, durante muitos anos o principal intercâmbio que era feito era na comissão técnica. Pô, vai o Zico lá treinar os caras, vai, sei lá, o Filipe. E hoje em dia não, cara. Agora eles estão trazendo o estudo, eles estão trazendo os profissionais de bastidores, eles estão exportando e importando o jogador. Pô, cara, a gente tinha um japonês esse tempo jogando no Corinthians aqui. Exato. Assim, os caras estão rodando, e quando os caras saem de lá e voltam, a gente teve o Honda jogando no Botafogo um tempo ali, cara. Esses caras já voltam passando uma visão diferente. O negócio é o seguinte, se o placar tiver apertado, a gente estiver ganhando, é cera, velho. É um negócio ruim do futebol? Eu tô só dando um exemplo que talvez até acabe em função desses acréscimos aí que a gente tá vendo. Certamente tem uma orientação da FIFA pra, cara, fez 5 minutos cera, dá 5 minutos a mais. Mas só pra pegar, assim, essa concepção de que as coisas estão mudando de fato, cara. Os caras estão pegando essa malandragem, o estilo de jogo, a gente vê muita exportação de técnico espanhol, né? Tem técnico espanhol pelo mundo todo. Inclusive, hoje o técnico da Espanha meteu uma gafe, né? Ele falou que Costa Rica ficava
na América do Sul. Mentira, sério? Falou isso? Falou, cara. Falou, depois ele teve que se desculpar. Voltando uma curiosidade desse negócio da Copa, curiosidade, tu viu, o Ferran Torres fez o gol hoje e fez um S, né, na comemoração. E o S é pra namorada dele, o nome dela é Sara, não sei, é filha do treinador, filha do Luiz Henrique. Ah, é? Então o cara namora a filha do treinador. Eu já não convocava, né? Eu já não convocava, mas beleza. E nunca mais jogou. Vai ser banco até o final da Copa. Que loucura, né, cara? Bom, aí eu acho que a gente tem que falar pro jogo aqui que foi a minha motivação até de ter convidado o Thiago pra participar, que é em função do Canadá tá tanto tempo fora. Primeiro, cara, fala pra gente, o pessoal tá aí... Tá curtindo o lance da Copa? O pessoal tá indo nos pubs ver Copa, assim, ou... Não, é algo que não move, só querem ver hockey mesmo. Cara, eu... Conversando com o pessoal do trabalho e tal, o que eu notei foi assim, eu tinha que ensinar, e eu só tô falando da minha perspectiva, sim. Né? Talvez tenha outras, mas tipo, eu tinha que ensinar que a Copa do Mundo que iria rolar. Ou quando queria começar. Porém, todos eles sabem do tamanho do feito que aconteceu. Sabe? Porque tá saindo nos jornais todos, dizendo, cara, até me corrigindo, eu falei 46 anos, mas foram 36 anos. 36 eu falei, hoje tá 32, eram 36, a gente ficou no meio... Tipo, tá nos jornais tudo, tipo, tem, digamos assim, jornais, aquele que passa no finalzinho da noite aqui, assim, eles falando que, pô, o Canadá tá na Copa e tal, então eles sabem que tem, cara, uma parada muito grande aconteceu, assim, mas não é aquele negócio de, hoje tem jogo do Canadá, assim, pelo menos nas pessoas que eu convivi. Porém, no próprio jogo ali, na transmissão da Globo, em Toronto, né, que é uma cidade maior do que eu moro, tinha um monte de gente em bar e etc, vendo o jogo, todo mundo usando a camiseta do Davis, né, que é o principal astro, digamos assim, do time, que joga no Bayern. Então... a minha sensação é essa, assim, tipo, eles sabem que é um evento gigantesco, que eles estão fazendo uma parada muito gigante pelo fato de estar lá, mas eles não têm aquele negócio de, tipo, parar tudo, não vai ter ponto facultativo aqui para ver jogo do Canadá. Entendi. Sabe? Não vai rolar. Hoje ainda eles, voltando, né, aquele papo de... Provavelmente aí a imprensa vai falar bastante, porque assim, cara, pelo meu ponto de vista, o Canadá foi assaltado hoje, né? Foi o jogo mais assaltado da Copa até então, cara. Tipo... Porque a gente tem muito recurso hoje em dia de VAR e no meio da transmissão ali, aconteceu aquele lance ali que o juiz, que pra mim era um pênalti claro e o juiz não deu. E eu até mandei um áudio pra ele e falei, cara, tu tá vendo o jogo? Porque pra mim o Hazard jogou a bola pra trás, o atacante pegou a bola e o juiz e o bandeirinha deu impedimento. Eu não entendi nada. Eu ainda cheguei a falar pro ele que assim, cara, eu tenho que rever a regra de impedimento porque tem alguma coisa que atualizou e eu não tô ligado. Eu falei, tipo, na humildade, porque era tão claro pra mim que o bandeirinha tinha errado, que depois, quando foi pro intervalo, eu fui pra internet pesquisar. Daí tava todo mundo, não, pô, o cara errou completamente. Pra quem não viu o jogo, o cara da Bélgica joga a bola pra trás. E quando a bola vem do time que tá defendendo, não tem impedimento. E o cara do Canadá, ele tava de fato atrás, ele pega a bola... E vem ali um outro cara e, cara, é pênalti. Pra mim, aquilo ali é pênalti. Deu uma bota no cara e o cara caiu. Só que não foi pro VAR nada porque o bandeirinha deu impedimento. Então o VAR nem teve a oportunidade de analisar se aquilo foi um pênalti ou não. Só que assim, o que acontece? Às vezes a gente vê uma jogada no Brasil e pensa, pô, por que o bandeirinha não levantou? Por que foi pro VAR? Se ele tivesse deixado ir pro VAR, teria sido pênalti, cara. Porque assim, foi... Eu acho que o que pesou ali foi porque, assim, já tinha tido um pênalti pro Canadá, com acho que 8 minutos de jogo... Aconteceu um pênalti que foi pênalti mesmo, indiscutível. Inclusive o craque do time ali que o Thiago falou deu uma pipocada, porque é um guri de... Acho que tem 22 anos, é um guri novo. E o Canadá nunca marcou um gol em Copa do Mundo. Então tu pensa, tu pega o guri, que é o guri que joga no Bayern, que é a principal sensação, pênalti, 9 minutos, dá uma bola pra ele bater. Cara, ele bateu muito mal a bola, ele praticamente recuou a bola, ele fez o que tu não faz nunca numa cobrança de pênalti, né? Ele bateu com a parte de fora pra bola fazer curva pra dentro, assim. Ele já era... isso quer dizer, já tem tudo isso, ele é canhoto, que tipo,
tem essa mística de que é mais Sim. difícil bater pênalti sendo canhoto, e era o Courtois no gol. Então, pô. Não, eu fiquei até com uma certa pena, mas eu acho que foi essa pressão toda, sabe? Eu, quando começou e ele aconteceu o pênalti, pensei, pô, legal, porque é a Copa das curiosidades, cara. Pô, vai ter o gol do Canadá e tal. E contra a Bélgica, que a gente tem um certo rancinho, porque a gente já enfrentou a Bélgica algumas vezes, a gente já chegou a ser desclassificado pela Bélgica. A última e também Copa. teve uma situação que foi um pênalti escancarado no Gabriel Jesus e não deram pênalti. Enfim, cara, tem essa coisa com a Bélgica. Então eu já tava assim, que tome mesmo e que perca esse primeiro jogo. Mas aconteceu aquela máxima do futebol de quem não faz leva, né? A gente falou do domínio lá do atacante da Espanha, a gente falou do domínio do japonês, e por um puta erro de cálculo de domínio do zagueiro do Canadá, ele foi uma pichotada, assim, né, cara? Não sei se tu analisou, não sei se tu viu a jogada aí, mas assim... Vi, assisti o jogo quase todo, cara. O cara da Bélgica tá sozinho, ele faz o lançamento e o zagueiro sai correndo numa visão de que ele ia dar um toque e tirar a bola. Aí ele errou o tempo, a passada. Errou a passada e aí, aí gol dos caras, deixou o cara na cara do gol, né? Eu não sei como é que o Thiago... É que eu acho que o campeonato aí, não sei como é que funciona, cara, se ele acompanha muito, mas eu digo o seguinte, cara, eu acho que é um time bem treinado, deu pra perceber que é um time bem treinado no Canadá. Cara. Tem um jogador no meio de campo ali que, também uma outra curiosidade, tem 39 anos, se eu não me engano. Acho que é o segundo jogador mais velho a jogar uma Copa do Mundo. O primeiro é o goleiro do Catar, daí tem esse aí e tem o Daniel Alves. Então, tipo assim, mas é um time, cara, que jogou contra a Bélgica, que assim, não é uma tradicional, mas individualmente tem uma das melhores seleções, se for pegar individualmente. Cara, todo mundo ali é nível top mesmo. E então, cara, eu achei que fez um jogo do caramba o Canadá. Teve essa infelicidade que a gente falou, de repente a pressão pro um menino, né, um guri novo, cara. Isso. De repente sente essa pressão de bater um pênalti, fazer o gol do Canadá, ok. Mas, é o que eu falo, a qualidade individual às vezes faz essa diferença. O que aconteceu, cara? O zagueiro achou um lançamento para um jogador que é o reserva do Lukaku, o Batshuayi, aquele, cara, que não é um excelente jogador, mas tem qualidade, cara. A bola chegou nele, ele fez o gol. A bola chegou nele e fez o que tinha que fazer. O jogo foi resolvido, cara. De Bruyne foi abaixo, Hazard muito abaixo. Entende? Mesmo assim os caras ganharam o jogo, entende? Porque assim, Oi, que tu fala De Bruyne, tu fala no Hazard, tu fala nesses caras, pensa, pô, medalhões, mas cara, assim, esses caras, tipo assim, a gente tá falando que eles estavam em alto nível há 4 anos atrás. E a idade bate pra todo mundo, cara. É que nem a gente vê a Croácia hoje lá, vê o Modric jogando, cara, chegou no momento do jogo que ele tava quase falando assim, me tira do jogo, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. A minha sensação que eu fiquei desse jogo, assim, que revelações, digamos, desse jogo pra mim, foi que eu achava que o Canadá ia ser muito mais abaixo do que os outros times, e não vai ser isso, pelo que me parece, assim. Tipo, eles são organizados e preparo físico animal, porque os caras correram o jogo inteiro, então, por mais que eles tenham perdido para a Bélgica, esse era o jogo que meio que tava na conta perder, assim, né? O normal era perder. Exato. Então, eu, assim, depois de ver esse jogo, tomara que não tenha sido só um jogo, assim, de estreia que eles queriam muito fazer. Cara, eu acho que dá muito bem para incomodar a Croácia e o Marrocos, sabe? Dá, assim, de boa para incomodar. E a outra sensação que eu fiquei é que faltou pro Canadá exatamente o que eu acho que o Japão adquiriu. Tipo, cara, o Canadá, ele amassou, digamos assim, a Bélgica o jogo inteiro, mas faltou aquela qualidade no final de alguém que soubesse calmar a bola e fazer o gol, cabecear do jeito certo, tocar, fazer aquele penúltimo passe certinho, assim, ou a definição, porque eles tiveram volume, mas todas era tipo assim, não era uma chance de gol, sabe? Faltou, assim, aquele negócio no final. Então, se tivesse um cara para definir ali, digamos, se o Davis, o astro do time, fosse o atacante 9, digamos, o resultado do jogo teria sido outro, assim, porque faltou alguém com capacidade na frente, sabe?
eu penso que esse teu certo medo, receio, né, de assim, tomara que não tenha sido um fogo de palha, digamos, eu acho que a chance é baixa, mas tem um contraponto. Eu acho que a chance é baixa porque, tipo assim, eles poderiam ter saído ganhando, perderam um pênalti, eles tiveram um outro pênalti que foi de uma jogada construída que não foi marcado, e se tivesse sido marcado e eles tivessem feito gol, cara, é outro jogo, porque daí eles estão ganhando de 1-0 da Bélgica, e aí é outro esquema, cara. Só que qual que é o contraponto disso tudo? Como é uma seleção que tá em formação culturalmente, digamos, aquela jogada que o zagueiro lançou pro ataque que foi o gol da Bélgica, os caras já estavam tipo assim, meu, cansei. Se tu for analisar a jogada, na hora que o zagueiro da Bélgica bate na bola, o cara que tava marcando, ele se vira. Ele dá as costas pra bola e levanta a perna, assim, sabe? Jogada de pelada, assim, Sim. Então, mas é isso, eu acho que falta essa malícia. É isso. Tipo assim, é Copa do Mundo, todas as jogadas são por um prato de comida, tá ligado? Não tem esse momento de, não vou botar o pé agora. Então, talvez o Canadá entenda que precisa trazer também um pouco desses profissionais de bastidores, que é o que a gente tá falando, e eu acredito fortemente que isso pode acontecer, porque a próxima Copa do Mundo é nos Estados Unidos, que é colado no Canadá, então provavelmente... Vai ter jogos no Canadá, se eu não me engano. Vai ter jogos no Canadá. Estados Unidos, Canadá e México, se eu não me engano. Então, cara, provavelmente eles vão querer se preparar para fazer uma apresentação um pouco melhor, que foi o que o Qatar tentou fazer. Só que, cara, a gente não dá para comparar também o futebol do Canadá com o do Qatar, né? O Qatar... Enfim, né, a gente já falou bastante nos outros vídeos, começa que pelo material humano, lá que eles um país de 2 milhões de habitantes, então, tipo, né, tu não tem... Tô entrando numa seara meio filosófica aqui, tá? Mas o que acontece é o seguinte, o Canadá ele também tem poucos habitantes, assim, no total o Canadá, se eu não me engano, tem, tipo, 8 milhões de habitantes, é bem pouco, acho tipo... Acho que são 11. A extensão é gigantesca, mas a quantidade de gente é pouca, né? Sim, porque tem muito gelo, né? Só que qual que eu acho que é a diferença do Canadá para esses outros países, ou para os Estados Unidos para esses outros países? A maneira com que eles lidam com o esporte é muito profissional. Não, sabe? Só para fazer uma retratação, cara, Canadá são 38 milhões. Então eu tô confundindo com a população de Toronto. Eu anotei porque eu tava pesquisando essas paradas, assim, para tentar entender... Pra tentar achar um argumento sólido pra quando a gente fosse falar. Porque assim, tu pega a Croácia, a Croácia tem, sei lá, 6 milhões, mas os caras conseguem. Mas aí é a cultura. Sim. Entende? Culturalmente o futebol já tá mais consolidado lá. Não, mas Thiago... É isso aí. O que tu consegue me dizer? Pegar um ranking de esportes, o futebol tá ok aí no Canadá. Terceiro, quarto, quinto... Primeiro disparado, hockey, primeiro disparado, depois basquete, né? Basquete, tanto que eles têm o Toronto Raptors, né? Que tá na NBA. E aí depois vem a NFL, e a NFL ela é só dos Estados Unidos, né? Não tem nenhum time do Canadá, e mesmo assim eles são doidos pela NFL, sendo que tem o futebol americano-canadense, digamos assim, tipo, agora domingo passado teve o Super Bowl canadense, digamos. Eles têm o rugby deles lá. Eles têm o jogo deles, assim. Então, o futebol, cara, se duvidar, tá atrás desses 4 aí, sabe? Cara, hockey, basquete, NFL. Eles têm um tipo de beisebol também, que... sim, beisebol, né? Real. Que é bem forte. Então, aí que entra esse papo de cultura mesmo, cara. Porque assim, quando eles... Olha o que os Estados Unidos fez, cara. Os Estados Unidos também tem essa lista enorme, mas os Estados Unidos, de uns anos pra cá... até legal um comentário que eu posso fazer aqui, porque o Thiago vivenciou. A gente tinha um colega de faculdade que ele era muito parecido com o Armandinho, o cantor Armandinho. E o apelido dele era Armandinho. Ele jogava uma bola legal, cara. Jogava com a gente, ele jogava um futebol legal na faculdade. Ele simplesmente foi para os Estados Unidos e virou um jogador lá. Sabe, esses jogadores que tem ali salário, tudo. Não foi jogar a principal liga, mas esses jogadores que tu entra lá numa faculdade... Profissionalizou. E aí esse é o ponto, sabe, Marcos? Que é tipo assim, eu tenho um time aqui da cidade de Halifax, que eu moro, e ele é um time tipo... divisão, vamos dizer assim, se fosse comparar com a do Brasil, seria Série D, Série C, sabe? Comparando com os outros, assim. A liga gigante norte-americana é MLS, né? Mas que, se eu não me engano, não tem mais nenhum time canadense. Tinha time canadense. Tem o Toronto, eu acho, Toronto. Acho que é o de Toronto. Mas tinha mais antigamente, aí diminuiu, ficou só o Toronto, e aí tem uma liga
canadense em que eles jogam entre si, assim. Mas então eu tô falando isso só para dar a perspectiva do tamanho que é a liga deles. Sim. Só que o estádio dos caras de Série D aqui é incrível. Sabe? Tipo, a grama é um tapete, Não, o material cara, dos não. caras é inacreditável. Então, por isso, eu só tô falando isso tudo comparando com o profissionalismo do Qatar, digamos assim. Tu pode ter muito dinheiro, que é o caso que o Qatar provavelmente tem, mas a maneira com que eles lidam com esporte, preparação, organização, treinamento, papapá, que eu acho que é o que faz a diferença e que é o que tá refletido nesse time, né? Os caras são organizados. É que assim, ó, Thiago, a gente até falou isso aqui nos vídeos atrás, lá no Qatar eles montaram um tipo, eles chamam de laboratório acho que é laboratório de jogadores. De formação. De formação. E eles, e até quem tá vendo isso agora, volta 1 ou 2 vídeos ali que a gente fala sobre isso, tem até as imagens lá, é surreal. O Ike até falou que tem conhecidos que já foram lá pra trabalhar lá e já viram como é que funciona. Tem muitos espanhóis lá que estão trabalhando lá. Muito dinheiro envolvido. E assim, Thiago, eu acredito, né? A gente falou aqui também esses dias o quanto os Estados Unidos são bons em publicidade e marketing, né, cara? E o Canadá vem numa pegada muito próxima, né, cara? Porque assim, a publicidade. Influencer, né? A publicidade que eu digo assim, de comerciais pra TV durante muitos anos, a referência mundial era Canadá. Mais que os Estados Unidos, tá? Bem mais que os Estados Unidos. O Canadá era o... Você não sabia, isso eu não sabia. Era o ápice do ápice. Eu lembro quando eu trabalhava em agência, inclusive a gente trabalhava junto, eu e o Thiago aqui. As referências, as maiores premiações eram tudo Canadá. Tudo Canadá. Então o que eu quero dizer com isso? Quando começar essa liga aí, que vai ser uma espécie de Libertadores, digamos assim, né? Só para que o pessoal entenda bem, que vai envolver ali Estados Unidos, México, é muito provável que Canadá entre nessa junto, ou se não entrar vai entender o quanto isso vai movimentar de dinheiro e patrocínio e consumo. Cara, certamente eles vão se preparar melhor para as próximas Copas, mas fica a ressalva. Eu gostei do que eles apresentaram hoje, tá? Gostei eu também. Mesmo. Me surpreendi positivamente. Muito justo, sim. Achei muito justo. E isso me lembrou uma última consideração que eu tinha sobre o jogo de hoje, que é não falando do Canadá, é falando da Bélgica, e que assim, cara, na minha opinião, porque comentarista, digamos assim, é fácil falar depois que acontece, né? Mas na minha opinião, vendo agora, pode arriscar a Bélgica de possível campeã dessa Copa, tá? Por mim, assim, zero chance, cara. Se eles tomaram esse calor do Canadá, por mais organizado que tenha sido o Canadá, tipo, eu não vi nenhum respiro, sabe? Eu não vi nenhum tipo assim, não, calma aí, a bola caiu no De Bruyne e ele vai resolver aqui. É diferente, por exemplo, a Alemanha jogando contra o Japão, por mais que o Japão tenha ganhado, foi um jogo pegado, assim, sabe? A Alemanha jogou. Cara, a Bélgica não existiu, a Bélgica não jogou, cara. Foi muito estranho, abaixo, assim. Foi bem abaixo. Eu fiquei com uma impressão que a Bélgica deu o que tinha também. Eu tenho uma sensação que foi uma parada assim também. Cara, mas assim, ó, é aquilo que eu digo sempre, cara. A gente fala, é a melhor seleção do ano da Copa. Não, eu acho que é a melhor seleção do mês da Copa, porque a gente até já falou isso antes, depende muito de como os caras vão entrar em campo, né? Até então, a gente tem imagem da torcida do Brasil, a gente tem imagem do vestiário, dos caras fazendo pagode, tem a imagem do jogo treino do Brasil ali, e eu tô muito esperançoso porque parece que a energia tá muito boa. Então eu tenho uma expectativa que o Hexa venha, em função de eu achar que nesse mês ali, que as coisas nos últimos tempos estão encaixadas, e eu acho que se o Brasil começar a entrar no primeiro jogo jogando bem, eu acho que a gente cresce muito, porque até então eu só vi isso na França, né? Mesmo se pegar ali o jogo da Inglaterra, que também fez goleada, mas jogou contra o Irã, e aí é meio que, né, sem desmerecer o Irã, mas, né, vamos botar cada um na sua prateleira, assim, não tem como, né, cara? Eu achei que a Espanha tocou 7, a Inglaterra tocou 6, mas eu achei o futebol da França bem mais consistente, cara. E é o que eu espero ver com o futebol do Brasil também, né? É legal ter acontecido o que aconteceu com a Argentina, porque o Brasil já entra mais esperto, né? Porque vai pegar uma Sérvia e não vai entrar de salto alto. A Sérvia, só para fazer um contexto do que a gente vinha falando ali, eu pesquisei também, tem tipo 6 milhões de habitantes, mas tem um time bom, porque culturalmente a Sérvia e a Croácia, né? Depois que eles se separaram ali, vocês conseguem perceber que a cultura do futebol prevaleceu, né?
E, enfim, cara, o Brasil tem que entrar ligado, tem que fazer um bom primeiro jogo, e aí a partir daí que a gente vai ver até a postura dos adversários, né? Como que os caras vão se comportar. Porque contra o Brasil todo mundo quer tentar tirar uma casquinha, né, velho? Cara, e aquela coisa que a gente falou em outros vídeos, né? Jogar contra o Brasil é sempre difícil, É a motivação, porém, né? tem mais motivação e menos responsabilidade. Sim. Então tem muito disso. Agora, uma coisa que eu vejo legal, cara, do Brasil é que nós não vamos ter adversário fácil nesses 3 Pô, primeiros eu jogos. acho que o nosso grupo Então, é o mais isso é bom, pegado, cara. cara. Isso é bom, porque que nem a gente falou aqui, ó. A gente falou de três adversários que foram bem, né? Inglaterra, se eu não me engano, jogo contra o Irã. Então, cara, é um Sim. adversário muito abaixo. A Espanha jogou contra a Costa Rica, que é um adversário muito abaixo. Todos golearam, ok. Sim, A França jogou contra a Austrália. Cara, a Austrália eu ainda digo, da Austrália comparado com esses outros É o dois melhor. adversários, é o melhor. Sim. E ainda vi a França melhor ainda do que Inglaterra e Espanha, entende? Mas só Então, pra gente sim, botar cara. nessa mesma prateleira, a Alemanha, que tá nesse mesmo nível, quando pegou um adversário um pouco melhor, já tomou um tufo. Já A sim, Argentina, que tá nesse mesmo nível, quando pegou um adversário mais organizado, tomou um tufo. Então, é isso que eu digo. Por enquanto, pra mim, a seleção a ser batida é a França. Eu acho que a França tá acima dos outros. Pelo menos, né, o que a gente viu até agora, né, nessa E Copa. pensando Eu normalmente... Pode falar, Tio. Vai lá, Valek. Não, eu normalmente eu vou bem, não desempolgado, mas eu vou bem com o Cauteloso. pezinho no chão, assim, pra Copa, sabe? E a minha sensação desse ano é que no papel não tem nenhuma seleção melhor que a do Brasil. Ah, não. Tipo, sabe? Então, cara, se esses caras engrenarem, vai ser difícil, tá? Vai ser difícil parar. E eu acho que, concordo com vocês, a única seleção que para, assim, no sentido, pelo que a gente viu até agora, não de história, etc., mas é a França. De resto, por enquanto, as outras estão abaixo. Vamos ver o que o Brasil vai jogar amanhã. É claro né? que Mas, por assim, né, enquanto, tá gente? abaixo. A gente pode fazer um vídeo daqui a 4, 5 dias com opinião completamente diferente, porque assim, a gente viu um jogo de cada seleção até agora, né, cara? E o primeiro, né? Aquele primeiro jogo que tu entra na tensão. Daqui a pouco, no próximo jogo, a França vem toda esquisita, a Alemanha toca passa por cima da Espanha, tu entende? A gente vai ter que ver um pouco mais, mas nessa primeira impressão, assim, tentando fazer uma análise, eu acho que é isso aí. França tem, então, melhor futebol, muitas expectativas para que o Brasil ganhe e ganhe bem, né? De pelo menos 2 gols de diferença ali. Mas eu também achei que no bolão ali eu botei que a Bélgica seria 2-0 e botei que a Espanha seria 4. Os caras meteram 7. Cara, e assim, pensando assim, claro que a gente vai fazer os próximos vídeos, mas pensando no que tem por vir, a gente tem ainda para ver, além do Brasil, óbvio, temos o que? O Uruguai, Portugal. Sim. Que pode ter alguma assim, de repente estão muito focados na Copa do Mundo e pode dar algum trabalho, porque o restante é tudo surpresa, cara, tudo coisas que podem acontecer devido à Copa do Mundo. Ô meu, só pra fazer um comentário engraçado, cara, dá uma angústia de ver o jogo de Marrocos e Croácia, porque Marrocos, né, é um time bem limitado, só que tu olhava e o uniforme parecia Portugal, cara. Aí dava uma angústia, e em algum momento tu olhava assim e pensava, cara, não, tá, é o Marrocos. Gente, eu acho que então é isso, né, o nosso pacotão, digamos assim, nosso resumo ali dessa segunda/terceira rodada. A gente vai tentar fazer os vídeos assim, quando der pra gente fazer com uma frequência maior a gente faz, ou então a gente faz um apanhadão geral, porque nós temos os nossos compromissos e às vezes é difícil de parar aqui pra gravar. Mas queria agradecer o Thiago por ter participado, foi bem legal. É legal ter essa visão de outro país, né? Cada um aqui. Eu tô em Floripa, tô no Brasil, o Ike tá na Itália, o Thiago tá no Canadá. Então a gente tenta pegar pontos assim, né? A gente vai tentar falar com quem tá na Copa, talvez até o Ike vá, né? Numa próxima fase aí pra Copa. Aí a gente vai tentar gravar diretamente de lá. E é isso, tá passando aqui embaixo pra dar uma motivada em vocês o nome do último pessoa que se inscreveu. A gente não tá fazendo isso ao vivo, a gente grava e depois bota no YouTube, mas o negócio tá... Por exemplo, se agora enquanto a gente tá gravando alguém for lá e se inscrever no canal, vai automaticamente mudar aquele nome e vai passar a aparecer o teu. Então fica a dica pra se inscrever no canal. Beleza? Vocês querem dar um tchau aí, dar alguma... Canadá, pode gravar aí, Canadá vai passar pra próxima fase, tá? Eu acho também, cara. Escreve aí. Legal, cara, seria legal, cara.
Eu também queria agradecer. Se eles marcar um gol, eles já fizeram história. Isso. Tá? Isso é verdade, é verdade. Tiagão, obrigado aí, cara, pela participação. Valeu, velho. Com certeza vai ter mais vezes aí com a gente. Fechou? Valeu, Gurizada, então aquele script final, se não for inscrito, inscreva-se. O comentário é muito importante, deixa aquele like. E se tu quiser ajudar mesmo o canal, compartilha esse vídeo com uma pessoa, só com mais uma pessoa. Pega e manda pra alguém que já vai nos ajudar um monte que o YouTube entenda que o canal tá sendo divulgado, beleza? Por enquanto é só, o Bola de Ouro fica por aqui. Valeu, gurizada, até o próximo.